ciclo. O senhor questionou Deus alguma vez, pastor? Não questionei. Não questionei a Deus. Eu tive um entendimento errado bíblico de quando eu orei e profetizei cura sobre ela, no momento que ela estava no leito ali entubada. Eu profetizei cura e antes de sair de casa para ir para o hospital eu tinha lido uma palavra que falava em 2 Coríntios que tragada foi a morte pela vitória, né? Onde está a morte a sua vitória, onde está o inferno e sua agrilhão, e tragada foi a morte pela vitória. Só que naquele momento eu entendi que era para minha mãe, né? Sim, ela não vai morrer, sabe? Ela vai vencer a morte vai ser tragada. E na verdade o contexto disso fala a respeito da ressurreição de Cristo. Sim. Ele venceu a morte para viver, lugar, exatamente. Né? Então Deus estava falando, ela findou o tempo, ela venceu a morte, porque aquele que está morto, ainda que esteja morto, em mim viverá. Então ela venceu a morte mesmo, para estar com o Senhor. Só que no momento eu falei, meu Deus, não tá batendo com o que o Senhor me diz, mas eu não tive o entendimento bíblico, né, daquele momento, daquele texto. Mas depois, com o tempo, eu fui ter esse entendimento, mas não questionei a Deus, não me revoltei contra Deus. Eu acredito assim que eu também não fugi do meu luto. Eu acho que isso é muito importante. Em Israel existiam temporadas de luto, 40 dias, dependendo de alguma situação, como foi o caso de Moisés, por volta de 40 dias. Então acho que você não pode fugir do luto. Se tiver que chorar, chore. Por isso que sempre quando eu vou falar de paternidade eu falo, como Spurgeon falava, né? As lágrimas são a oração líquida. Então, se for necessário, chore, se quebrante, se derrame na presença de Deus, mas permita que isso te cure. Então eu passei por meu tempo de luto, chorei, ainda choro, ainda sinto, mas eu sei que foi um propósito de Deus que é maior do que o meu, né? E quando a gente começa a ver também outras histórias mais pesadas, mais difíceis, mais tristes do que a sua, você começa a olhar para o lado e ver, puxa, graças a Deus eu ainda pude viver 26 anos com minha mãe, né? Outras pessoas não tiveram nem essa oportunidade, né? Então eu tive agora em Suzano, e antes de eu pregar, teve um rapaz que foi apresentar a filha no altar, e ele estava com um filho, ele tem um filho de 12 anos, e ele cria esse filho sozinho, desde os 2 anos de idade, e ele com a filha no colo, e cadê a mãe? E aí o pastor falou, antes de ele apresentar, o pastor Mauri falou, antes de ele apresentar, ele vai dar o testemunho. Ele começou a contar, desde o início do relacionamento, ele perdeu a esposa 6 dias, alguns dias depois dela ter o bebê, do parto. Nossa. Então hoje ele cria 2 crianças sozinho. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Então eu olhei pra menina e falei, cara, ela já é órfã de mãe. E olhei pro cara e falei, meu Deus, o cara cria 2 crianças sozinho, cara. Sim. Então você começa a ver outras histórias e fala, Jesus, cara.